galerinha, que é a Patrícia Oliveira, da Sport Voice. Antes de começar qualquer coisa, primeiro dê o seu likezinho, o seu compartilhamento, chama os amigos, chama a família, para resenhar conosco aqui sobre a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, está chegando ao fim. O que não podemos deixar de falar é que foi um final de semana de finais, ou semifinais, como você quiser dizer. Aqui do meu ladinho eu tenho meu grande amigo, o rei dos esquisitos, a melhor pessoa desse mundo, o melhor comentarista, Luan Rodrigues. Fala, esquisitos e esquisitas. Hoje vamos falar da a grande pós-rodada, 36ª rodada do Brasileirão. Já dando um abraço para todo mundo que está nos acompanhando, que dê o seu like, comente muita coisa. Pode falar várias besteiras que a gente vai falar aqui também. Estamos vivos, graças a Deus, para perturbar a vida de vocês. Luan, para começar tudo e começar bem, vamos começar lá pela zona de rebaixamento, que está uma confusão. Não que o G4 esteja muito diferente disso, né? Vamos passar por um giro da rodada. E aí, o Goiás vence o Botafogo por 2-0 e diz assim: estou aqui pelo campeonato. O que você acha, Luan? Cara, o Goiás acho que é o time que ali da briga da zona, né? Da confusão, é o time que, no meu ver, ele é o que mais merece sair da zona de rebaixamento. Ele vence jogos importantes, entra com muita vontade. Pode ter sido tarde essa reação do Goiás. Mas, de verdade, se fosse para escolher dessa confusão que está rolando, se fosse para escolher um time para sair, esse alguém jogando, merecendo, é o Goiás. E o Botafogo se reformulando, né? É uma incógnita o que vai ser o Botafogo de 2021 para o campeonato. Não sei qual o pensamento da diretoria sobre isso, né? Porque eu acho que o Botafogo começou mal demitindo o Barroca, né? Que era um treinador que, ao meu ver, ia ajeitar o Botafogo, ia botar um plano tático, que já estava ali, já conhece os problemas, mas vamos ver o que o Botafogo tem para 2021. Mas voltando a falar do Brasileirão, que está nessa confusão em cima e embaixo, no meio da tabela, em todas as pontas, o Goiás, não sei se vai escapar, mas ele merece muito. Luan, a tarefa do Goiás é muito difícil, mas não é improvável. O Goiás ele teve uma reformulação. Ele colocou, por exemplo, o queridinho do Cartola no banco, né? Porque o Tadeu ele foi para banco de reservas e não voltou mais. E outra. E as mudanças do técnico começou a dar efeito, né? De uma certa forma. Nesse jogo contra o Botafogo, por exemplo, a gente tem o gol do Rafael Moura no primeiro tempo. E no segundo tempo a gente tem o Fernandão. O Goiás ele foi mais incisivo. Ele foi mais assim, ele cadenciou o jogo, parecia que o Botafogo crescia, só que o Botafogo ele carece de criatividade, ele carece de tudo, de uma certa forma. E assim, em relação o futebol carioca, ele sofre demais com o que está acontecendo, porque eles têm dois times, tem 50%, né? Ele tem dois times, que é o Flamengo e o Fluminense, despontando ali, Libertadores e título nacional, e temos o Botafogo e o Vasco que luta pela zona de rebaixamento. A gente vai chegar na questão do Vasco, mas o Botafogo ele tá ali cumprindo tabela, porque o rebaixamento já é um fato, não tem como voltar atrás, não tem nada que o Botafogo possa fazer, ele mandou vários jogadores embora, e ele tem agora os meninos ali para mostrar algum resultado, que tem aquele menino de 16 anos que já foi e tem sido muito elogiado pelos técnicos pelo Brasil. Um exemplo é o Renato Gaúcho, que vem exaltando e dizendo que se investir no menino, o menino tende a ser um cara que vai despontar, ele só tem 16 anos, ele assume a responsabilidade.
quem tem assistido o jogo tem visto que é um moleque que não foge da luta, ele tá surgindo, só que assim, não existe luta, né, Luan? O Botafogo não tá lutando necessariamente por nada, ele só tá fluindo. Então, de uma certa forma, não tem peso. Se o Botafogo ganhar ou perder, é indiferente pro Botafogo. O que você acha desse menino de 16 anos, Luan? É o Matheus, né? Se não me engano. Ele é um bom jogador, sim. Ele tem grande futuro, mas ele só tem 16 anos. A gente, ele ainda é uma promessa. Eu acho que ele realmente pode ir longe, se ele tiver cabeça, né? Porque a maioria dos jogadores começa a ter cabeça quando é tarde demais, mas jovem, acho que tem tudo para crescer na vida. Agora, se ele for despontar desse jeito, como todo mundo está falando, ele não fica muito tempo no Botafogo, não. Porque o Botafogo vai precisar de grana e vão chegar investidores, pode chegar algum clube e levar ele. E o Botafogo não tem muito o que fazer, né? O Botafogo ele caiu com 5 rodadas de antecedência. E o Botafogo só tem que pensar na Série B agora, jogar o Campeonato Carioca aí, se preparando para a Série B. E o Botafogo deve vir não tem nem por que poupar para jogar o Carioca, como alguns times estão pensando em fazer, mas o Botafogo hoje é uma tristeza, dentro e fora de campo, mas eu acredito que o Botafogo vai se reestruturar e vai seguir, vai voltar a competir na Série A em 2022. Você falando em tristeza, Luan, me ressalta uns comentários que surgiram nas redes sociais por esses dias sobre a influência que o Flamengo poderia ter para resolver essa questão toda. Você acha que o Flamengo deveria ajudar financeiramente esses clubes? Cara, não vejo nada de errado em ajudar, mas ajudar como? Emprestando dinheiro, dando dinheiro? Eu acho isso financeiramente. Financeiramente. Você acha que o Flamengo deveria ajudar financeiramente os times cariocas a saírem dessa zona de degola que eles se encontram? Porque não é mais só uma questão de futebol, né? É uma questão financeira que está atingindo diretamente o futebol. Eu não acredito que o Flamengo não vai fazer isso. Se fosse fazer, podia ajudar de outra forma. Mostrando como ele chegou nesse nível, como ele chegando nesse patamar que ele está agora, em questão de dinheiro, sei lá, ensinando como fez, quais foram os passos agora, e ele chegar lá, toma esse dinheiro para ajudar vocês, apesar de não acreditar que ele faça isso, eu acho que ele não deve. Não deve, e eu acho que ele não... O Flamengo chegou nesse nível sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém. Pelo menos não dos clubes rivais. Então, fosse eu, diretor do Flamengo, não ajudar ninguém a nada. Não assim financeiramente. Eu ajudaria, tipo assim, o primeiro passo a gente fez isso, o segundo passo a gente fez isso. Eu acho que o Flamengo pode fazer com todos os outros times, não só os do Rio, mas quem precisar, né? Poderia fazer isso. Agora, toma o dinheiro para te ajudar, é difícil, porque uma hora a conta vai chegar também para o Flamengo. O Flamengo também tem suas dívidas. E ele não tem como ficar nessa de toma dinheiro aqui, toma dinheiro ali. Se amanhã faltar, quem vai ter dinheiro para devolver o Flamengo? As diretorias hoje do Rio, tirando a do Flamengo, né, que estão todas sem granas. Todas sem granas. Uns fazem loucuras. Contratam jogadores que acham que vão dar certo. O Honda, o Botafogo, por exemplo. O Honda já vi de alguns jogos, alguns clubes com um rendimento bem abaixo. Aí o Botafogo trouxe, beleza, o Campeonato Brasileiro, o nível não é absurdo, igual da Europa, mas aí mostrou que o Honda não fez nada. O Calu, a mesma coisa. Jogadores velhos que já poderiam ter aposentado e o Botafogo trouxe. E, querendo ou não, gastaram um bom dinheiro com isso, com jogadores renomados, jogadores com
com nome, jogadores que jogaram Copa do Mundo. Então não veio por uma merrequinha, né? Ele não veio por 3 balinhas de Juquinhas e uma bananada. Então eu acho que a diretoria não vai fazer isso e não tem que fazer isso. Luan, eu concordo com você, de uma certa forma. É complicado porque a questão que é mais discutida é o fato do campeonato perder aquela rivalidade carioca, né? Porque você tem toda aquela queda e o Flamengo permitiria que perdesse a rivalidade. Mas é complicado, porque o Flamengo não é um time multimilionário, bilionário, para ele poder sair dispensando até então, porque o Flamengo ele precisa recorrer a empréstimos e a outras coisas para poder suprir algumas necessidades. Há pouco tempo o Flamengo não tinha nem o dinheiro necessário para poder pagar as contas do Michael. Ele paga em cima da hora algumas contas que ele tem. Então é complicado. O próximo confronto do Goiás é contra o Bragantino, que luta por uma vaga na zona da Libertadores ali, que ele está lutando uma luta assídua com o Corinthians e Atlético Paranaense. Você vencendo o Bragantino, ele se torna bem um dos principais candidatos. O que você acha dessa partida, Luan? O Bragantino vai ser um jogo importante, na verdade, para os dois, né? Vai ser de extrema importância. O Bragantino vai vir com tudo para cima do Goiás, e o Goiás precisa de mais para poder se manter vivo ainda no Brasileiro, porque dependendo de resultados, e se o Goiás perder, provavelmente o Goiás não vai ter nem chances mais matemáticas de sair da zona de rebaixamento. Então, o Goiás, além de vencer, tem que torcer para alguns resultados. Mas pode ser que desça tudo, água abaixo, entendeu? Eu acho que, claro, o Goiás tem que sonhar mesmo, enquanto tem bambu, tem flecha. Então, acho que ele tem que ir para cima. Acredito que o Goiás não vá sair para dentro do Bragantino. O ataque do Bragantino é bem rápido. Os atacantes, tem o craque, o artilheiro do campeonato, mas eu acho que vai ser um jogo bom, de extrema importância para as duas equipes. Mas eu acho que, se for para dar alguém, com certeza, o Goiás, apesar de estar vindo bem, o Bragantino é grande favorito. Show, Luan. Não, só no sábado a gente, além de ter o jogo contra o Goiás, também tivemos o jogo contra o Atlético Mineiro, Bahia. Bahia, que é outro candidato a ser rebaixado. Infelizmente, esse ano eu gosto muito desse futebol. É uma pena que o Bahia esteja chegando nesse período do campeonato e ele esteja sofrendo isso. O Atlético Mineiro, que luta agora basicamente por uma vaga na Libertadores, né? De manter a sua vaga ali, não consegue evoluir, além disso, para o título nacional, infelizmente, o que traz muita insatisfação da torcida. O São Paulo ele fica sendo taxado como o técnico do quase, né? Ele quase foi alguma coisa com o Santos, ele quase foi agora alguma coisa com o Atlético Mineiro, o técnico do quase, que está sendo negociado, Luan, com um time europeu, que ele vai lá para fora. O que você acha? Você acha que o Atlético Mineiro deve ou não lutar para manter o São Paulo na posição de técnico do Atlético Mineiro? Então, ao meu ver, sim. Acho que é um bom treinador que todos os times no Brasil que ele pegou, ele botou ele em cima brigando até o fim pelo título nacional. Infelizmente ele não conseguiu. O Atlético Mineiro está se reforçando para o ano que vem, para esse ano, quer dizer, 2021. Além do Hulk, está praticamente fechado com o Nath Fernandes. Absurdo de jogador. Um monstro. Nos últimos jogos, nos últimos anos, se não era o melhor, era um dos melhores do River. Eu acho que tem que manter, sim, o São Paulo. Eu acho que com os craques que estão chegando,
o Atlético Mineiro vai ser mais uma vez favorito ao título nacional e qualquer outro campeonato que ele for disputar. Falando de Bahia teve uma grande oportunidade contra o Goiás, com um jogador a mais, se não me engano, o jogo foi 3-3, e ele podia ter finalizado ali, ou pelo menos ter se afastado bem da zona de rebaixamento, e foi um péssimo resultado contra o Goiás. Já contra o Atlético Mineiro, ele se recuperou, né? Empatou lá, sendo melhor. O Bahia merecia até vencer a partida com 2 bolas na trave, se não me engano. O Rossi correndo que nem uma mula sem desembestada. E saiu até com cãibra, se eu não me engano, nesse jogo. O que ele correu esse jogo foi absurdo. E o Bahia tem um confronto direto contra o Fortaleza, né? O jogo é sábado, 9 horas da noite, no Castelão. O Fortaleza, se vencer, escapa de vez da zona de rebaixamento. E o Bahia precisa vencer para poder continuar a manter sonhando. Dependendo de resultados, se o Bahia vencer e o Goiás e o Vasco perderem, o Bahia se livra e fica decretado os 4 últimos a ser rebaixados, que faltam só 2 nessa briga aí, já que o Coritiba deu as mãos ao Botafogo e foi nessa também. Como eu disse logo no início do programa, né, Luan? Esse final de Campeonato Brasileiro, ele não é comum, né? Ele foge da normalidade e ele tem inúmeras finais, tanto na parte inferior, quanto no meio da tabela, quanto no início da tabela. É uma série de finais que vem acontecendo que não tem nada decidido, não tem título decidido, não tem vaga da Libertadores decidida, não tem zona de rebaixamento decidido. É um campeonato que atrai, mas infelizmente ele atrai pelo pecado que foi o desperdiçar de oportunidade. Como você ressaltou, Luan, olha só, presta atenção. Foram mais ou menos 5 oportunidades que o Bahia teve de sair com a vitória. E isso aconteceu no meio da tabela, isso aconteceu lá no topo da tabela, com o Flamengo e Inter, que tiveram inúmeras oportunidades de ter despachado do campeonato, mas a gente vai chegar nesse assunto em breve. Luan, o Bahia, você acha que ele escapa desse rebaixamento? Você acha que pelos próximos jogos, o Bahia tem chance de escapar desse rebaixamento? Então, além do confronto direto, que vai valer também a vida do Fortaleza na Série A, o Bahia tem oscilado entre jogos bons e bem ruins. Os bem ruins são a maioria contra times diretos. E ele fecha no Maracanã contra o Fluminense, o Brasileirão. Então, desculpa, o Fortaleza, isso, verdade. Mas o Bahia pega o Santos na Fonte Nova. Então, eu acho que o Santos vai estar brigando por Libertadores ainda, né? Ele está jogando nesse momento contra o Corinthians, jogo atrasado. Eu acho que o Bahia talvez escape, mas eu acho que depende muito de como vai acontecer, né? O Bahia depende só dele, mas como esses times estão brigando para não serem rebaixados, a maioria deles, quando depende só da própria equipe, acaba se lascando, vamos dizer assim. Eu acho que o Bahia tem chances, belas chances. O Fortaleza é basicamente o mesmo nível, mas o Fortaleza em casa já é um pouquinho mais forte. Não sei se escapa. Isso aí não tem como te dar 100% de certeza. Se fosse apostar, eu acho que cai. Entendi. Então é isso. Para você que não sabe, torcedor, o Bahia tem hoje 38 pontos.
E ele vencendo, para depender dele, ele precisa vencer os próximos 2 jogos para chegar a no máximo 44 pontos. Então ele tá fora da zona de rebaixamento e precisa só de si realmente para poder chegar até lá. E lembrando de preciso, não é uma coisa que o Coritiba esteja passando hoje. O Coritiba hoje, que tem 29 pontos, vive uma missão do quase impossível. Né? Se não for impossível, ele já praticamente é Não, considerado Coritiba rebaixado. Já Não, está Coritiba foi rebaixado. Já está rebaixado. chega a 34 pontos, não é isso, Luan? Isso. Ou 35, 34, 35, ele não sai mais da zona de rebaixamento. O Santos, que tem todas as chances de garantir a sua vaga na próxima fase, na fase ali de pré-Libertadores, mas o Coritiba, infelizmente, dá adeus e sai desse campeonato sem receber nada. Eu esperava, torcedor, eu esperava fielmente que o Neilton ou o Ricardo Oliveira até fizesse valer a lei do ex, mas não foi o que aconteceu. O Marinho, numa noite inspirada, fez um gol antológico, um gol que abriu os caminhos para o Santos. Não foi um jogo fácil, né? Não foi um jogo fácil, ao meu modo de ver. O Coritiba, ele teve inúmeras chances de abrir o placar, até mesmo o primeiro, ele não teve muita posse de bola, mas quando ele chegou, ele foi mais incisivo, ele exigiu defesas, e o goleiro Arthur, eu vou destacar, esse moleque, ele tem um futuro extraordinário no campeonato. O Wilson, que não poderia estar presente por estar suspenso pelo cartão amarelo, foi substituído pelo Arthur, que foi promovido ali a goleiro no profissional. Ele substituiu com o Galo. Infelizmente, por mais que isso, porque o Santos ainda fez 2 gols, mas foi muito mérito do Santos. Mas teria sido uma goleada antológica, uma goleada extraordinária do Santos em cima do Coritiba. Então, goleiro Arthur, eu tenho muita fé em você, vai nessa fé, mas, cara, eu esperava um pouco mais do Ricardo Oliveira e do Neilton no jogo. Mas quem não decepcionou foi o Marinho, e o Marinho não vem decepcionando nesse Campeonato Brasileiro. Ele vem assumindo a responsabilidade nesse período crítico que o Santos vem passando. Ele assumiu a posição de capitão e ele foi, e o jogo foi extraordinário. O Marinho assumiu mesmo, mas voltou com tudo para esse jogo. Luan, Santos 2, Curitiba 0. Um jogo que com certeza não ia ser fácil, né? Mas o Santos ainda sem um Soteldo, que eu não me recordo, acho que ele estava contundido, mas eu não lembro a contusão que ele teve. O Santos é Marinho mais 10, vamos dizer assim, né? Marinho é extraordinário, claro que o time do Santos o elenco do Santos é muito bom, não chegou à final de Libertadores só por causa do Marinho. E o Coritiba não conseguiu segurar o principal jogador do Santos, que acabou decidindo a partida. O Santos ainda continua na briga para se classificar para a Libertadores. Eu até acho que consiga, porque ele está fazendo um jogo atrasado agora, nesse momento. É isso? Eu não lembro. Não, viajei. O Santos ainda tem boas chances de se classificar. E eu acho que se classifica para a Libertadores e pega times que estão lá embaixo, né? Uns brigando por Sul-Americana ou rebaixamento. O Santos tem um jogo atrasado, que vai compensar nessa semana agora. Ele está com 53 pontos. O próximo jogo dele é contra o Fluminense. Olha só que coisa. O Fluminense que vem... O Palmeiras também tem jogo atrasado. Então, vamos entender. O Palmeiras tem jogo atrasado. O Santos tem jogo atrasado. O Grêmio não, né, Luan? Não. O Grêmio não tem... O Grêmio não. Então, ainda assim, ele está matematicamente
o Fluminense só depende de si para conseguir se classificar. Isso é uma questão que a gente chega logo mais à frente. E o Santos pega o Fluminense, que é um concorrente direto pela essa vaga da Libertadores dele. O Santos ganhando, ele vai a 56, pode até ultrapassar o Palmeiras, dependendo da gama de resultado. Então, como eu tinha dito, eu acredito muito no Santos, eu acredito muito no Marinho. E o Soteldo tá voltando, se eu não me engano, nesse jogo aí, ele vai estar no banco, vai estar disponível para a partida. E eu acho que dá. Acho que dá sim. Eloan, nesse momento aqui, ó, o Palmeiras vai perdendo para o Curitiba de 1-0, com 1 a menos aos 90 minutos do segundo tempo. E isso traz um bolo danado para os próximos jogos. Cara, esse campeonato brasileiro ele tá fantástico. Ele tá de enlouquecer o torcedor, mas tá fantástico de assistir.